Livro Palavras de Vida Eterna, mensagem 98. Filho e censor. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Jesus. Lucas, capítulo 15, versículo 29. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age a feição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando uns aos outros. Amigo Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais um momento de estudo das elucidativas cartas do apóstolo Paulo, pois através delas conhecemos mais profundamente a tua palavra, Jesus. Que possamos ser humildes na bondade, ser caridosos nos conhecimentos que adquirimos. Que a tua palavra, Jesus, ecoe em nossos corações em cada momento de nossas vidas. Abençoa este grupo tão querido que já faz 2 anos de existência. Que possamos ter longa caminhada, estudando cada vez mais junto com o Paulo. E que possamos contribuir com as nossas vontades de aprender, nossas vontades de evoluir. Abençoa, Jesus, a cada membro aqui, bem como seus lares. Abençoa a nossa querida Jane, que passa por um momento de dificuldade, mas certamente sem perder a fé em Ti. Que possamos caminhar juntos, Mestre, numa corrente de orações, numa corrente de fraternidade. E que a Tua presença seja constante entre nós. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Acreditamos, pelo andar do estudo, que iremos terminar a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta é essa que nós já estamos há um ano estudando. Não sei se vocês anotaram a data que a gente iniciou, mas, pelas minhas contas, tem mais de um ano que a gente está estudando a segunda carta aos Coríntios. Se eu não me engano, a gente começou em agosto de 2024. É um ano para cada carta. Anotado, só confirme para mim. Então, todos os vídeos estão na internet. Tá? Temos a satisfação de ser
um grupo de estudo onde todos os estudos se encontram disponibilizados no YouTube, no Spotify. Então, quem quer que seja, onde esteja, pode ouvir e reouvir ou rever o estudo. Então, temos assim, todos os nossos estudos, mais de 90 vídeos também disponibilizados no YouTube. Acredito eu que é um trabalho muito grande que esse grupo tem feito, tem deixado uma marca muito positiva aí dentro do coração de cada um, principalmente, e dentro daqueles que se pretendem realmente estudar e a praticar o que a gente tem aprendido aqui na carta. Então, só para poder alinhar, eu conversava um pouquinho antes, se a gente vai deixar registrado aqui. Acredito que a gente termina a carta hoje, então dependendo do tempo que sobrar, a gente faz um repasse de cada um. O que me marcou esse, gostei dessa parte aqui, né? Fiz uma reflexão desse verso, desse capítulo, tá? Para a gente chegar até o finalzinho. Semana que vem, então, se tudo der certo, iniciaremos a carta aos Gálatas. Só que para iniciar a carta aos Gálatas, a gente tem que fazer uma introdução. Tá? Então, assim, eu já fiz uma apresentação dessa introdução. Vou explicar onde que era a Galácia, quem eram os Gálatas, de onde vieram, qual era o contexto dele, por que Paulo chegou ali. E, principalmente, quem já leu a carta aos Gálatas, o aluno ou a aluna bem aplicada, já deve ter chegado lá, vai saber que essa danada de carta aos Gálatas, deixa eu estudar aqui. Então, aquele que já leu carta aos Gálatas verificou que existe um termo ali que Paulo não usa em outras cartas, que é o símbolo da cruz. Paulo usa o símbolo da cruz nos Gálatas, muito. E a gente vai explicar o porquê que ele usa esse símbolo da cruz, né? Que para os romanos era um símbolo de sofrimento, de morte. Um símbolo de sofrimento. Então ali... Sidney, oi. Seu fone... Oi, tá me ouvindo? Agora voltou. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, ok. É porque eu troquei o fone e ele encosta toda hora aqui na mesa. Então se acontecer alguma coisa, me dá uma sinalização. Então a gente vai fazer essa introdução. Mas sem a gente perder tempo agora... e fazendo uma observação também, né, gente, da mensagem que a Joelma leu, aí do Palavras de Filho de Vida Eterna, essa mensagem 98, que trata de explicar um pouco mais a parábola do filho pródigo. Essa parte que Emmanuel está explicando aqui, que se refere ao filho mais velho que ficou na casa do pai, esse filho mais velho é Israel, são os judeus. Então é um símbolo que Jesus utilizou para aqueles que estavam ali tomando conta da casa. Na verdade, eles nunca estiveram dentro da casa, porque renegaram tudo. Então, só para poder exemplificar como que é uma das parábolas mais bonitas do Evangelho, para mim, na minha opinião, então o filho mais velho que ficou na casa são os israelitas. Então vamos lá, gente. Eu olhei a data que começou a Carta aos Coríntios, 5/6/24. Aí, ó, viu? 5 de junho. 5 de junho, eu falei agosto, então tem mais de um ano a gente estudando a segunda carta aí. Nem parece, né, gente? A primeira, começando na primeira. Não, eu quero falar a segunda carta. A segunda eu acho que a gente começou em agosto. A segunda acho que a gente começou em agosto. Tenho quase certeza. A primeira que é meio curtinho. A segunda é fevereiro. Desse ano? 2025. É 26/2/25. Então apaga tudo que eu falei. O coordenador está viajando na maionese. Você pegando lá do início, aí sim. Tá certo. 4. Mas a segunda é 26/2/25. É bom ter gente aplicada no grupo assim, que corrige a gente na hora. Então tá explicado aí, tá registrado. É complicado. Por isso que eu sempre pergunto, não paramos tanto tempo, não. Paramos no versículo tal, a data tal, porque assim, sempre tem que confirmar. Então tá aí explicado certinho, tá? Não tem um ano, foi em fevereiro que iniciamos, então vamos lá. Vamos terminar o capítulo 12
paramos para iniciar o versículo 20, mas eu vou colocar ele no contexto lendo o versículo 19. Vamos lá. Desde muito julgais que nós nos queremos justificar diante de vós. Não, é diante de Deus em Cristo que falamos. E tudo, caríssimos, para a vossa edificação. Com efeito, receio que quando aí chegar, não vos encontre tais como vos quero encontrar, e que, por conseguinte, me encontrareis tal como não quereis. Tenho receio que haja entre vós discórdia, inveja, animosidades, rivalidades, maledicências, falsas acusações, arrogância, desordens. Tenho receio de que, quando voltar a ter convosco, o meu Deus me humilhe em relação a vós, e eu tenha de prantear muito daqueles que pecaram anteriormente, e não se terão convertido da impureza, da fornicação e da dissolução que cometeram. Então, estamos aí. Já deu o contexto todo aqui. Nesse versículo 20 aqui, ele falou assim, receio que quando aí chegar não vos encontre tal como que eu quero. Ou seja, o que ele quer? Que os dois lados estejam diferentes. Tanto ele, Paulo, quanto a comunidade, a igreja de Corinto. Né? Primeiro, eles estão lendo uma carta severa. Eles não estão vendo Paulo. Paulo não está no presencial. Então, como será o encontro dessas duas partes? Né? Como que será? Como que vai se dar? Olha o suspense. Né? Então, assim, ele fez várias admoestações, várias observações. Então, ele tem a meta realmente que estejam todos arrependidos. Né? Tanto é que ele está falando. No próximo versículo, ele vai dizer qual a razão, o porquê que ele falou com tanta intensidade. Por quê? Ele não quer discórdia, inveja, animosidade, rivalidade, maledicência. Então, os coríntios, agora que vocês estão chegando, todos nós estamos chegando, né, no finalzinho da carta severa, o que está acontecendo? A gente está vendo realmente a intenção de Paulo. Né? Ele modifica a sua atitude, ele quer que todos aqueles que estão ali ouvindo se arrependam, né? Abandonar o orgulho, deixar de lado tudo isso aqui que ele colocou. Tá? Então, assim, ele quer, que é o grande objetivo dele, que seja revisto na consciência tudo aquilo ali que eles estão fazendo. Né? Por quê? Porque a igreja estava em crise. A igreja está passando por uma crise. Então, a sua forte disciplina fez com que ele apaziguasse esse caminho aí. Né? Então, assim, como que você reconhece um gestor? Como que você reconhece um capitão, né, de liderar? Você conhece um gestor, um capitão, pelo gerenciamento da crise. Por quê? Numa condição normal, céu azul, sem nuvens, qualquer coisa navega. Sem turbulência, né? Sem tempestade, qualquer um navega. Mas e na tempestade? E na turbulência? Como que você reconhece um líder? A gestão da crise. E isso nós verificamos aqui muito da questão que Paulo colocou. Quantas vezes a gente falou assim, olha, aqui tem uma veia de Saulo. Olha, aqui está parecendo Saulo. Por quê? Ele precisou ser um pouco enérgico, além daquilo que ele queria, que ele poderia ser, mas que deveria ser. Então ele faz uma mudança ali na sua postura, na sua maneira de falar, porque tinha como objetivo apaziguar a crise que ali estava instalada. E a gente comentou, né, que a Corinto era a sua igreja, a sua filha espiritual. A dedicação que ele tinha com ela. Né? Então Paulo tinha esse temor do estado espiritual da igreja, o que vai acontecer com aquilo ali. Então, qual que era a sua maior preocupação? Era a oposição a ele? Era a crítica a ele? Não. Era a desordem, os desvios dentro da igreja, os pecados listados por ele aqui. Está resumindo.
Então, assim, nesse final, está dando, já que a gente já vem tomando essa consciência, ele já está mostrando o tamanho da confusão que tinha gerado dentro da igreja. Por que Paulo colocaria isso aqui se não tivesse acontecendo? Não teria sentido. Seria uma falsa acusação. Mas se ele colocou vamos dizer assim, cada pecado desse aqui, é porque estava acontecendo ali dentro da igreja. Tudo isso aqui, desordem, arrogância, falsas acusações. Então, olha o tamanho como que estava aquela igreja ali. Então, esses pecados listados por aqui resumem isso aí. Era uma desintegração, social, moral, espiritual. Aquela igreja perdeu o significado do Evangelho. Aquela igreja perdeu o essencial dela, ou estava perdendo. Então, o medo de Paulo, já que ele é um pai espiritual, é que os seus filhos espirituais entrassem em ruína. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a comunidade fracassou? O que vocês acham? A igreja fracassou? Bom, se eles aprenderam com o erro, não foi fracasso. Não foi fracasso. Ela passou por provas, assim como toda instituição que tem a sua base no Evangelho passa por provas. Toda instituição, seja igreja, seja uma mesquita, seja um centro evangélico, um templo, se ela tem como base o Evangelho, ela vai passar por provas. Isso não acontece nos centros espíritas, né, gente? Isso acontece só com os nossos irmãos. Nos centros espíritas isso não acontece, né? Então aqui, ele simplesmente deixou muito mais em aberto o clima que estava acontecendo naquela comunidade. Né? E o versículo 21, que eu já li também, né, que fala que ele tem receio que quando ele voltar, né, ele se humilhe em relação a vós. O que Paulo está colocando aqui? Que se ele voltasse, se humilharia diante deles. E iria se lamentar, ou seja, prantear, que ele coloca aqui, por aqueles que não fizeram a sua transformação. Ou seja, por aqueles que não se arrependeram. Então, mais uma vez, o foco de Paulo não é em si o pecado, mas sim a falta de arrependimento, a falta de transformação pelo aprendizado. Porque pecar, gente, estou falando uma linguagem paulina e bíblica, pecar, errar, é comum a nosso estágio de evolução. Nós vamos errar. Agora, o permanecer naquele erro é aí que torna preocupante. Porque você não se arrepende, você não se muda. Né? E existe no conceito do judaísmo, né, existe uma palavra, um conceito de techuvá. O que é techuvá? Techuvá é um conceito muito interessante no judaísmo, que ele significa arrependimento e retorno a Deus. Ele significa duas coisas: que você se arrependeu e você se voltou para Deus, que é a figura central. Então, o judaísmo tem esse conceito de techuvá. Né? Então, a falta de arrependimento estaria demonstrando um total endurecimento do coração daqueles que estavam ali. Que seria mais grave do que o próprio pecado. Mais grave do que o erro. Por que eu estou falando? O errar, todos nós erramos. Né? Agora, a corrigenda é de cada um. Então, se eu erro e fico ali, ele é mais grave que o erro. Por quê? Eu sentei no meu erro. Seja por egoísmo, arrogância, vaidade, seja o que for. Eu sentei no meu erro. Eu fiquei ali. Faz sentido para vocês esse finalzinho do capítulo 12, gente? Ô Sidney,
Sim, Só Rogério. um minutinho, eu não sei se eu é que entendi errado, porque aqui fala, quando voltar a ter convosco, o meu Deus me humilhe em relação a vós. Eu entendi que assim, que se ele encontrasse a comunidade do mesmo modo, né, na inveja, na discórdia, desse modo, ele, Paulo, sentiria-se, tipo assim, não cumprir a missão a mim confiada pelo Pai. Não, falhei. Ele seria isso no Sim. caso, né? Sim. Ele pediria desculpas. Se ele, em relação a ele mesmo, lógico, sim. Deus me humilhe. Isso. Seria isso. Pediria desculpas a Deus. Pediria desculpas pela falha da missão que ele teve. Sentiria-se humilhado perante a Deus. Isso né? aí. Não conseguiu ser o bom pastor. Não conseguiu ser aquele pai espiritual, não conseguiu desempenhar a missão. Então demonstra mais ainda o senso de humildade que ele tem. Porque, de verdade, não era nem para ele colocar aqui, mas ele está falando, olha, se eu errei, eu vou me humilhar. Não, quando você falou assim, sentir humilhado perante eles. Aí eu entendi. Seria um símbolo isso aí, entendeu? Né? Porque não é perante eles, é Sim. perante Pela consciência dele. Pela consciência dele. Isso. Tá. Obrigada. Ok. Podemos avançar no capítulo 13, gente? Estou avançando aqui. Qualquer coisa vocês interrompem aí. O capítulo 13 é muito interessante. Por quê? No capítulo 13, nós vamos encontrar quatro tons aqui. Muito legal. A gente vai encontrar uma advertência, um desejo, uma esperança e uma bênção. Finalizando a carta aqui. Né? Muito bacana. Primeira coisa que ele vai fazer, se vocês quiserem anotar, esses dois primeiros versículos é uma advertência. É uma advertência. Tá? E aonde que ele vai expressar o desejo dele? Lá no versículo 10. Eu só estou adiantando só para vocês anotarem aí, mas a gente chegar lá e a gente fala de novo, tá? Então lá no versículo 10 ele vai terminar com desejo. Tá? Esperando que eles ajam corretamente. No versículo 11, ele tem a esperança. Então a gente tem, no início aí do capítulo, a advertência, no versículo 10 o desejo, no versículo 11 a esperança, e aí no finalzinho lá, né, nesses últimos versos aí, o 12 e o 13, é uma bênção. Né? Chega a bênção, a graça. Então a gente dividido em 4 atitudes dele aí. Muito perfil mesmo de Paulo. Anotaram, ok? Advertência, desejo, esperança e bênção. Então vamos adentrar aí, o último capítulo. Eis a terceira vez. Um minutinho, Cid. Repete, por favor, a bênção, qual que é? A bênção são os dois últimos versículos, o 12 e o 13. Obrigada. Eis a terceira vez que vou ter convosco. Toda a questão será decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já o disse, e como por ocasião da minha segunda visita, torno a dizer hoje, estando ausente, aqueles que pecaram anteriormente e a todos os outros, se voltar, não usarei de meias medidas. Pois procurais uma prova de que é Cristo que fala em mim. Ele que não é fraco em relação a vós, mostra, porém, o seu poder em vós. Opa, peraí, vamos parar aqui. Calma aí. Então, no primeiro versículo,
Ele está falando, terceira vez que eu vou ter convosco. Então, Paulo queria, tinha o desejo de estar uma terceira vez com eles lá. Por quê? Porque ele queria ver esse arrependimento deles. Lembrando, gente, lembrando que eu tenho certeza que vocês lembram disso. Quem que enviou a Epístola Severa? Quem que levou essa carta para eles lá? Quem foi o personagem? Tito. Muito bem. Foi o Tito que levou a Epístola Severa. Então, assim, ele queria retornar. Então, ele desejava fazer isso pessoalmente. Tá? Então, ele tinha vontade de levar nessa terceira visita, essa carta, mas não deu. Foi o Tito que levou. Tá? Quando ele fala aqui sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas, isso aí é típico do judaísmo. Tá? Sempre precisa de 2 ou 3 testemunhas. Como naquela época não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha TikTok, não tinha Instagram, pra você ficar postando toda hora as ocorrências. Você precisa de 2 ou 3 testemunhas. Tá? Se lembra do julgamento de Jesus, que está lá em Mateus, que está em Lucas, que está em João, as testemunhas que foram compradas pelos fariseus, para comprovar os delitos de Jesus, as curas que ele fez no sábado, foram compradas lá. Eles precisavam dessas testemunhas. Então aqui é um típico, ele vai levar com 2 ou 3 testemunhas. Versículo 2, eu já li. Então aqui a gente já está conhecendo exatamente a veia do Paulo enérgico. Gente, olha o que ele está falando aqui. Cadê? Que para todos, não usarei de meias medidas. Prestou atenção nessa? Não usarei de meias medidas, gente. Esse é o Severo. É o Paulo Severo. Não vou usar meias medidas. Tá? E o interessante, que ele vai entrar, por isso que eu já li o versículo 3, porque ele vai agir com a autoridade de Cristo para proteger a integridade da comunidade. Em toda a carta a gente falou isso aí. Tá? Ele quer corrigir e não punir. Lembrem-se disso, gente. Ele quer corrigenda. Ele não quer punição. E para isso, se tiver nesse estado que ele está vendo que está ali, quando ele, na mente dele, quando ele voltasse lá e encontrasse esse mesmo quadro que a gente acabou de colocar, ele não vai utilizar de meias medidas. Não sei o que ele ia fazer. Ele não diz. Mas não sabemos. E ninguém pagou para ver também, né, gente? Ninguém pagou para ver. Né? Me lembra, esse mesmo medidas aqui me lembra muito uma história. Não sei se vocês já viram do mito da cobra que vivia numa caverna e que ela mordia todo mundo. Ela sempre mordia todo mundo. Aí um sábio passou por lá, mas ele perguntou: por que você morde todo mundo? E a cobra falou assim: não, porque isso eu tenho que atacar. Se eu atacar, eles podem me atacar, mas se você manda todo mundo, não vai te atacar, não. Você não precisa morder. Você não precisa morder, basta assustar. Basta assustar. E aí a cobra, naquele caminho ali, ficou. E aí o tal do sábio voltou dali um mês e encontrou a cobra toda arrebentada, toda machucada, toda ferida. Aí o sábio falou assim: mas o que houve com você? Ué, mas você não falou que eu não podia morder mais? Todo mundo começou a me bater. Aí o sábio falou assim: você não entendeu. Eu disse para você não mais morder, mas eu não disse para você mostrar suas presas. Então é o que ele está falando aqui. Está no livro espírita, isso aí. Eu me lembro. Eu não sei que livro é, não. Tá. Se alguém souber disso aí, por favor. Eu me lembro da história, que me marcou muito, porque eu falei assim: não falei que você não precisa morder, mas você não pode mostrar suas presas.
né? Isso mesmo. É que o Armando fala, né? Não precisa morder, mas pode rosnar. Pode rosnar. Então é o que ele está fazendo aqui. Tem no livro. Realmente eu não peguei esse qualquer livro, não. Continuando, gente. O versículo 3, né? Conforme a gente falando, ele está procurando a autoridade do Cristo, né? Uma autoridade que, se vocês lembrarem bem, essa autoridade que ele está colocando aqui, eu tinha sido negado. Tinha sido negado. Por quê? Você lembra que a gente comentou muito das meias verdades? Comentou, falou assim, mas ele fala e ele não é apóstolo do Cristo. Ele está falando isso aí, mas ele nem com Cristo ele teve. Como que vocês vão acreditar nele? Isso que eu acabei de falar não é uma verdade? Mas aí, se eu colocar isso num contexto para desmentir, para tirar o crédito da mensagem dele, é outra coisa. Então, se lembra disso? Foi colocado que ele não tem autoridade do Cristo? Você quer falar, Marília? Foi negado ou foi colocado em dúvida? Foi colocado em dúvida, desculpa. Foi colocado em dúvida, né, exatamente pela questão, eu quero desmerecer Paulo. Então eu começo com essas picuinhas aí. Então dizia que ele escreve muito bravo, mas quando chega aqui fica mansinho. Você lembra que foram colocados isso lá atrás? Olha quanta coisa foi falado dele aí. Né? Então ele está falando. Cadê? Ele fala aqui, ó. Ele que não é fraco em relação à voz, mostra, porém, o seu poder em vós. É o que ele está falando, é o poder da transformação do Cristo. Ele não é fraco para todos. É um poder de conhecimento que vai de dentro para fora. Então, a gente sabe disso. É por meio de Paulo que Cristo está operando. É por meio de Paulo que Cristo está operando aqui. Tá? E aí ele continua, né? É só para poder exemplificar, ele coloca no contexto aqui o versículo 4. Por certo, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Também nós somos fracos nele. Todavia, com ele viveremos pelo poder de Deus em relação a vós. Então ele vai mencionar aqui a crucificação de Jesus, enfatizando uma aparente fraqueza durante esse processo do seu Calvário, porque ele está fazendo um contraste com o poder do Cristo. Embora tenha sido crucificado aparentemente na fraqueza, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou pelo poder de Deus. Ele está falando, foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Ou seja... Ô Sidney, me explica se também nós somos fracos nele. Nós somos fracos nele se a gente ficar olhando só a paixão dele, só o calvário dele. Ah, tá. Só as turbulências dele. Não que ele, por isso que ele no final ele colocou, mas está vivo pelo poder de Deus. Uhum. Tá? Ele foi crucificado na nossa fraqueza também, se você quer dizer assim. A nossa fraqueza como seres humanos crucificou Cristo. E isso é um símbolo, porque na nossa fraqueza, quando a gente procede errado, a gente está crucificando Cristo. Se você quiser olhar a fraqueza do corpo de Jesus, também pode colocar a fraqueza do corpo humano. Mas aí, a interpretação da ressurreição, aí ela tem que ser uma só. Por quê? Se ele ressuscitou, a sua mensagem está viva. Está viva. Tá? Porque existia muito aquilo na época de que se Cristo era muito poderoso, por que não salvou a si mesmo? Quantas vezes dentro de reuniões mediúnicas a gente também ouve essa frase? Né? Não salvou. Vocês falam do Jesus, não salvou a si mesmo. Mas aí vocês têm que entrar com o argumento de que ele ressuscitou. Ele está vivo. O que morreu foi o corpo,
mas a mensagem continua viva. Né? Então, estavam todos enganados. Porque o Cristo que surge é o Cristo ressurrecto. Ou seja, ele está presente, ele está vivo. É a imortalidade da alma. Né? É o que a gente fala, gente. Para nós espíritas, é muito confortável falar isso. Se você pegar toda a mensagem do Cristo e tirar imortalidade da alma, a mensagem dele fica manca. A gente tem que começar a utilizar de outras explicações para poder entender o que ele fez. A sua ressurreição, todo o seu processo, as coisas que ele falou para o Nicodemos. Se você tira a imortalidade da alma, a mensagem dele fica manca. E a prova disso é o episódio da ressurreição. Mas só o Cristo pode ressurgir. Né? Porque ele é filho de Deus. Mas eu também não sou filho de Deus, não? Todos nós somos filhos de Deus. Não, mas Cristo é Deus. Onde que está escrito isso? Onde que está escrito que Cristo é Deus? Se ele mesmo falou que ele é filho de Deus. Está vendo só como que a gente vai botando os pingos nos is? Então aí a importância da imortalidade da alma. Tá? Ok, gente? Estou andando, tá? A consequência disso tudo é o versículo 5, que é muito bonito. Examinai-vos a vós mesmos, e vede se estáis na fé. Provai-vos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a menos que não sejam aprovados no exame. Olha só, gente. Examinai a vós mesmos. Aí o Paulo já simplificou bastante a linguagem, que é para ver se eles entendem, né? Ele já deu uma resumida aqui, examinai a vós mesmos. Ou seja, ele está apelando para a consciência deles. Né? De novo, gente, eu vou colocar o conceito aí se vocês quiserem anotar. É o conceito do judaísmo Teshuvá. É o arrependimento com a volta para Deus. Teshuvá não é só arrependimento, é arrependimento e com transformação, se voltar, se mover. É um autoexame. Escreve com SH? Teshuvá. T-E-S-H-U-V-A-H. O CH no judaísmo é R, mas como aqui não tem CH é só H. Aliás, eu não consigo falar, já treinei várias vezes o R. Avinu Shebashmaer, eu não consigo fazer esse R. Acho que tem alguma coisa ainda travada em mim que eu não consigo pronunciar esse R. É difícil, eu tenho treinado, gente, mas tá difícil. Aprende com a Nina. Rosa. Avinu Shebashmaer, Kadesh Amunha. Eu não consigo falar direito esse Munha. Então, a gente tem aqui esse conceito, o examinar a vós mesmos. Né? Se você quiser ir mais longe, nós temos no livro Opinião Espírita, do André Luiz. Eu tenho certeza que todo mundo já leu essa mensagem. E qual que é o título da mensagem? Examinai a nós mesmos. Aqui ele coloca, examinai-vos a vós mesmos. O André Luiz coloca, examinemos a nós mesmos. Então pode-se dizer que a origem desse capítulo seria Paulo. Esse versículo 5 aqui. Né? Uma mensagem muito bonita. Livro Opinião Espírita, primeiro capítulo, no livro de André Luiz. Tá? Então, André Luiz, nessa mensagem... Dirá que essa mensagem foi o seu Mateus pediu até para todos. Sim, já estudamos. Já estudamos essa mensagem. Já estudamos, sim. Então, essa é uma mensagem com várias perguntas. Todas perguntas reflexivas. Todas perguntas que vão levar ao quê? Ao Teshuvá. A análise, ao arrependimento e à mudança. Muito bonita essa mensagem, gente. Muito bonita mesmo. Vale a pena. Pode colocar aí, ó, do lado da SABJ, Opinião Espírita, capítulo 1.
Tá? Interessante que ele fala, né? Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Olha só, eu me examino e vejo se estou na fé. Provai-vos. Você tem que colocar em prova. E aí ele faz a pergunta, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Ou seja, gente, Cristo está em nós. É a fé. A menos que não sejais aprovados no exame. Opa, a menos que eu não tenha passado nessas provas da vida. A menos que eu não saiba os conhecimentos do Evangelho. A menos que eu não tenha o conhecimento da Boa Nova. Por quê? Esse conhecimento me ajuda nessas provas, ué. Aliás, nós não temos nossa companheira Maria Jane aqui, mas nesse versículo nós temos um Emmanuel. Tá? Eu vinha de luz, capítulo 99, intitulado Nos Diversos Caminhos. E o que eu anotei, o que o Emmanuel nos colocou, é exatamente assim, o que Paulo está colocando aqui. São os espíritos que têm muito conhecimento, mas que não utilizam para conhecimento próprio. Se perdem no ego, se perdem no eu, utilizam o conhecimento para outras coisas, mas não para examinar a si próprio. Sendo que o próprio Paulo, em toda essa carta, ele está colocando, gente, observa a mensagem do Cristo, observa a si mesmo, observa. Olha quantas vezes ele colocou os pecados que estão ali acontecendo. É um teste de consciência. Porque o Paulo não acusa, né? Ele fala, faz uma lista dos pecados, mas sem acusar. Sem acusar. A gente viu isso logo no início, quando ele fala lá, inclusive aquele dentre vós que está fazendo esse manifesto todo, traz ele para a comunidade. Reintegre ele. Traga ele de novo. Então ele não acusa. A gente não sabe quem ou quais foram as pessoas, de maneira nenhuma. Então Paulo está tratando exatamente a correção e não a punição, conforme a gente falou. Alguém quer destacar alguma coisa dessa mensagem aí? Ô Sidney, eu destaquei já o último parágrafo, que para mim é dificílimo, tá? Porque falar sobre fé é uma coisa, agora fazer o que Emmanuel fala, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Eu acho isso aí, né? Você refletir a vontade divina. Aí é que é o desafio. E outra palavrinha para o seu refletir e ser fiel. Fielmente, eu destaquei nesse parágrafo. É o último, né? É o último. E refletores fielmente, cumprindo fielmente. E você refletir a vontade divina é um desafio, né? Porque falar em fé, né? Falar em Cristo é muito fácil. Sim, né? todo mundo fala, né? Até as pessoas do mal falam. Não é? E é por isso que o Paulo sentia-se responsável, né? Porque ele achava, bom, se eles não se transformaram, porque eu não estou refletindo de fato Deus. A minha tela está suja. O meu pensamento está sujo, então eu não reflito. Não reflito. Eu destaquei. A mensagem toda é ótima, né? Sim.
mas eu destaquei para mim essa aí. Perfeito, muito bom, Ângela. Eu já tô achando até que não vai dar tempo mais aí, ó. Tá vendo, Ângela? Vamos pra frente, vamos terminar isso hoje, gente. Versículo 6. Espero reconheçais que somos aprovados. Não, a gente já leu, né? Tá. Ou seja, que vençamos as nossas provas, é o que ele está colocando aqui. Ou seja, é o fruto de toda essa carta, de todo arrependimento e a mudança de direção. É isso que ele quer. Versículo 7. Pedimos a Deus... Ah, não. Tem Oi? 4 Emmanuel aqui, né? Tem. Pedimos a Deus que não cometais mal algum. Nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que praticamos o bem. Ainda que devamos passar por não aprovados. Nada podemos contra a verdade, mas só temos poder em favor da verdade. É típico de Paulo isso aqui também, né? Quando ele fala, não é aparecer como aprovados, ou seja, não é aparecer como os fariseus, gente. Se lembra que Jesus falava? Se veste de maneira impecável, faz as orações na rua, faz as orações em voz alta. Mas o que eles fazem? Jesus é que disse isso aí. E eu e Paulo está falando, mas que façamos o bem, naturalmente. Porque isso é o que nós temos para dar. Ainda que, aí, por isso que a gente tem que explicar, ainda que a gente passe por não aprovado. Ou seja, eu prefiro passar por não aprovado e fazer o bem do que ser aprovado e não fazer. Seria isso que Paulo está falando, tá, gente? É digno de Paulo. Você lembra quando ele escreveu o sim e não? O não é sim e o sim é não? Que na verdade ele queria um meio termo. É coisa de Paulo, gente. Por isso que a gente tem que estudar. Porque aqui vai ser o não aprovado perante o mundo, né? Sim. Não é perante Deus. Não é exatamente como os fariseus. Se ele está praticando bem, ele vai ser aprovado por Deus, mesmo que o mundo não aprove, né? Uhum. Aí no versículo 7, a gente tem... Só eu que estou sem ouvir o Sidney ou todo mundo? Não, tá sem som. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Me avisa, um pouquinho encostou aqui. A Ângela fez um comentário aí, você não deve ter ouvido. Não, eu ouvi. Eu ouço, só não consigo falar. Eu ouvi. Nesse versículo 7, a gente tem o Emmanuel, a Palavra de Vida Eterna, mensagem 78. Tá? Uma mensagem muito boa. O nome da mensagem é Melhorando Sempre. Tá? É uma mensagem que Emmanuel coloca o pretexto de não sermos tão perfeitos, e por isso a gente não pode entrar naquela esfera do trabalho para fazer o bem, mas o Emmanuel coloca que é para fazer aquilo que nos cabe de melhor. Ok? Oi? Tá me ouvindo? Tô certinho aqui, ó. Vou ficar quase imóvel agora. Gente, eu vou andar, tá? Vai me interrompendo aí, ó. Nada podemos contra a verdade, mas só temos em favor da verdade. Ok. É lógico isso aqui, tá, gente? Alegremos-nos todas as vezes que somos fracos e vós fortes. E o que pedimos em nossas orações é o quê? É o vosso aperfeiçoamento. Eu vos escrevo essas coisas estando ausente, para que, quando aí chegar, não tenha que recorrer à severidade. Olha o meias medidas. Conforme o poder que o Senhor me deu para construir e não para destruir. Bem claro aqui. Tá? Então, ele até está utilizando até
humildade aqui no versículo 9. Tá? Alegramos todas as vezes que somos fracos e voz forte. Eu prefiro que vocês sejam fortes e eu seja fraco. Tá? Ou seja, poderia até Paulo ser fraco, a gente sabe que não é. Tá? Porque ele está falando da fé, gente. Ele está falando lá do versículo 5. Examinar nós mesmos. É o teor da mensagem dele. E conforme ele está falando, é o que a gente está pedindo nas orações. É o quê? É o vosso aperfeiçoamento. É a vossa melhoria, mudança de comportamento. É o versículo 5, gente. Examinai a vós mesmos. A procura do autoconhecimento. É isso aqui. Então, olha só que bacana no versículo 10, quando ele fala: eu vos escrevo essas coisas, que é exatamente essa epístola aqui, essa carta severa, tá? Para a mudança de comportamento, ou seja, para não ter que recorrer à severidade. Não tem que recorrer à severidade. Então, ou seja, no finalzinho da carta ele já passa o recado. Gente, muda, porque se eu for aí... Já viu a mãe falar essas coisas, gente? Já viu? Se eu for aí, você vai ver. Se eu tiver que ir aí, você me paga. Não é? Olha, se você me fazer eu sair daqui e eu vou aí, você vai ver. É exatamente isso que as mães falam, gente. É o rigor. Ele estava colocando aqui. E ele ainda vira e fala assim: olha, Deus me deu o poder de construir e não para destruir. Tá vendo? Deu esse poder aqui. Então, assim, procura, vê o que está dando de errado. Porque assim, se Paulo chegar e a gente não mudou, eu não sei o que eu vou fazer, não. O Emmanuel completa, no finalzinho aqui, ó. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Exatamente. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. É a mensagem do Vinha de Luz, né? É. A mensagem 32 do Vinha de Luz. Do versículo 10. Isso A aí. do 11 também é linda, que é viver em paz. O 11 eu falei ela já? Não, cheguei no 11 não, né? Não, parei ali no 10. Né? Então aqui é pra gente, severidade do Paulo. E aí, conforme a gente colocou, a gente vai terminar com a esperança e com a saudação. Né? De resto, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, permanecei em concórdia, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos mutuamente com ósculo santo, saúdam-vos todos os santos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então ele termina, gente. De resto, irmãos, depois de toda essa puxança de orelha que eu dei, alegrai-vos. Encorajai-vos. Alegrai-vos, irmãos. Fiquem em paz. Procurem a perfeição. Olha só, gente. Gente, cá para nós, depois da gente ler uma carta severa dessa, estando naquela comunidade ou não estando, analisando a gente mesmo, se essa carta fosse para mim, Sidney, que ele enviou, a gente teria que mudar de comportamento. Eu tenho que mudar de comportamento. Ô Sidney, e o que é esse ósculo santo aí no 12? O ósculo santo é um beijo, né? Um ósculo santo, um abraço fraternal, né? Um acolhimento fraternal, né? Um ósculo é um beijo, é coisa de intimidade. Então seria uma coisa mais íntima, entendeu? Mais pessoal, mais íntima, entendeu? Uma coisa fraterna, de irmãos realmente. Na letrinha D, Verônica, explica aqui, ó, ósculo litúrgico. Símbolo da fraternidade cristã. Isso. É um símbolo, é um abraço aconchegante, é uma coisa assim, você é meu irmão,
eu te amo. Então você vê que ele usa aqui o imperativo, né? Alegrai-vos. É um convite, né? Procurai a imperfeição, outro imperativo. Encorajai-vos, outro imperativo. Aí é o Paulo motivador, né? O permanecer em concórdia, é outro imperativo. Né? Então ele só usa aqui, alegrar, aperfeiçoar, né? Encorajar, permanecer em concórdia, e a paz estará convosco. Mas em compensação, o Emmanuel no 11 vem viver em paz, né? Do Fonte Viva. Ele termina dando uma puxada de orelha. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Essa mensagem toda é linda, né, Ângela? Tem essa parte aqui, tipo assim, não li. Tá? Toda a mensagem é muito linda. Muito linda, mas chega no fim, ele né, puxa a orelha da gente. Minha, pelo menos. Muito bom, gente. Só uma observação que a Verônica perguntou do ósculo, né? O beijo na cultura judaica era um sinal de saudação. Até na cultura latina a gente tem, né? O homem beijar o homem, pai, filho. Eu pensei nisso, que de repente tinha uma outra conotação na cultura judaica, entendeu? Mas só que quando ele coloca santo, né, e isso é um acréscimo dele, aí significa uma coisa mais íntima, uma comunhão mais espiritual, entendeu? Uhum. Você, Oi. eu vou falar para Jane que você finalizou porque você saiu pulando Emmanuel, tá? Eu vou entregar. E você, tá? Vou falar, Jane, ele deu conta porque o Emmanuel, ele saiu assim, ó. Ele saiu assim, pá. Tá? Vou entregar. Ele fez Emmanuel assim, gente, o Emmanuel tá aqui, olha, depois vocês estudam, tchau. Tem um aqui, outro acolá, no final. Já viu aquele professor no final de semestre que tem que passar a matéria? Fez igualzinho. Desse jeito. Aí, se vocês quiserem fazer um exercício, cadê? Isso eu perdi aqui. Se vocês quiserem fazer o exercício, vocês depois, eu tenho certeza que vocês fizeram isso, vão lá no início da carta aos Coríntios, essa segunda carta, né? E verificam como que o povo recebeu, como que o povo mudou. Né? Porque assim, conforme a gente falou, o capítulo 10 ao 13, ele tinha que ser primeiro. Porque depois ele vai continuar o agradecimento, né? Se você olhar o capítulo 7, aí da BJ, você vai ver. Né? Cadê? Caríssimo, de posse de tais promessas, purifiquemos de toda mancha de carne, levemos a termo nossa santificação, acolhei-nos em vossos corações, a ninguém causamos injúria. Ou seja, ele está no agradecimento aqui. Olha que tudo foi feito, que tudo foi falado. Né? Ele encontra com Tito. E o Tito traz para ele, olha lá, o versículo 8 e 9 do capítulo 7, ele vai trazer esse resultado. Sim, eu vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. E se a princípio me arrependi, vejo que essa carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. E aí olha o versículo 9. Alegro-me agora, não por ter contristado, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. Ou seja, essa carta, ela fez efeito.
Então ele não se arrepende, não se entristece. Por quê? A carta fez o objetivo que tinha que fazer. A carta fez o seu objetivo. E é uma carta que ela não está ordenada numa sequência de acordo com os fatos, né? Por isso que você falou que tem que ler antes uma parte, depois a outra. É como se pegasse fragmentos e colocasse. Então, se a gente lê ela assim, fica mais difícil de entender. Lendo algumas partes e voltando, igual você falou, a gente consegue entender. Aí você vai conseguir entender direitinho. Agora, se você pegar algumas partes lá para trás, igual esse capítulo 7, você vai entender, puxa, funcionou. Tudo que o Paulo se desgastou, se colocou, se humilhou e não acusou, e colocou o ponto, fez a lista dos pecados, mas eu quero que vocês examinem a vós mesmos e busquem a perfeição. E eles fizeram isso. Tá aí o resultado. Tá aí. Muito bem, vocês conseguiram chegar até o final sem que eu passe a prova para vocês. Tá todo mundo liberado da prova, então. Tá? Da arguição oral que eu ia fazer aqui com vocês, que eu separei 10 perguntas para poder fazer. Então vocês estão liberados da prova, tá? Então, acreditando que todos estudaram, tá? Chegamos ao final aí da segunda epístola aos Coríntios, gente. Muito bem. Muito bom trabalho aí de todos. Sidney, só te falando, como você, André Luiz, a fábula está no livro Os Mensageiros. Os Mensageiros? Na introdução? Capítulo 20. 20? Defesas contra o mal. Olha só, que legal, não sabia. Foi por isso que eu gravei com tanta facilidade, por causa do André Luiz. Se fosse o Filomeno, eu ia fazer assim, hebdomandária que ele colocou. Mas é por isso que eu estou te falando, é um absurdo você, André Luiz, não saber. Não, mas eu gravei a história. E quem falou foi aqui o Filomeno, tá bem? Tá registrado em ata, tá? Então tá. Tá registrado aí. Pode deixar que depois eu ponho no podcast que a Ange relatou que a mensagem está no André Luiz e era do Filomeno. Tá feito. Muito obrigado. Ok, gente, muito bem. Muito prazeroso chegar a mais um final de uma carta aí. Tão bem estudado aí. Sabemos que não somos perfeitos nas interpretações, mas procuramos trazer o máximo de qualidade aí dentro do que a gente, das nossas limitações, e eu acredito que a gente fez um bom trabalho aí, deixando para a posteridade aí essa carta aí, entregue aí no YouTube, né? Quem sabe daqui a próxima existência a gente acesse o YouTube de novo e veja aí, né? Se é que existir, né, gente? Só vou voltar no mundo celeste mesmo, mas deixa eu falar, vamos lá. Fechamos. Ok. A semana que vem, conforme a gente falou, a gente já vai fazer uma introdução, mas continua nesse aspecto de estudo, gente. Pega a carta aos Gálatas, marca, traça aquilo ali que ficou um pouco na dúvida, pesquisa o Emmanuel do versículo, traz a observação, relata. Não entendi essa parte aqui, põe um asterisco, se depois realmente não conseguiu, traz pra gente aqui, que a gente vem colocando em grupo aqui. Ok? Parabéns a todos. Depois o certificado vocês vejam lá em cima, lá no DDD espiritual, tá? Ô Sidney, Oi. no Evangelho por Emmanuel, apesar de que você vai fazer, né? Mas tem também uma pequena introdução, quem tiver, né? Tá. Isso. A Ângela falou do Evangelho por Emmanuel. E tem outro livro que eu recomendei para vocês, recente, do Paulo. Gente, eu não trouxe ele aqui, ele ficou ali na minha outra estante. Onde
um livro recente que é marido daquela senhora que foi fazer a palestra, Verônica. Se lembra? Esqueci o nome dele. Eu também. Esqueci o Um nome livro dele. até fininho. Aí, esse aí, ó. Esse que a Joelma tá aí, ó, apresentando. Aí, tá. Esse aí. Então pesquise ele também. Tá, os Gálatas. Tem um mapinha aí. Eu vou trazer informações daí também, tá? Muito bom. Fechamos então? Todos bem? Todos aí? Então, vamos encerrar então com a nossa prece final. Agradecendo sempre, Senhor, a esse Deus de amor, de bondade, infinita misericórdia para conosco. Agradecendo ao nosso Mestre, o Mestre da Luz, e agradecendo a esses benfeitores espirituais que nos acompanharam por essa jornada da segunda carta aos Coríntios. A carta em si, ela está finalizada, mas o trabalho dela continua. Conforme nos lemos nesse último estudo, examinar a nós mesmos, para que essa carta severa, ela realmente foi escrita para cada um de nós, para cada um de vocês, para mim. E que eu possa, Senhor, que possamos nos analisar cada vez mais. Não procurarmos sempre acertar, mas perdoarmos e, enfim, procurarmos melhorarmos naquele item, nos nossos pensamentos, nas nossas orações, nas relações familiares, nas relações no nosso trabalho, nas relações na nossa sociedade, cada vez mais. Obrigado mais uma vez pela misericórdia divina que nos concedeu esse espaço, pelos benfeitores da FEAC que nos concederam essa oportunidade. E Ti, Senhor, agradecemos e nos ilumine cada vez mais e para a próxima carta também, sobre as bênçãos desse apóstolo, o apóstolo de Gentil, Paulo de Tarso. A Ti agradecemos e, conforme ele falou, um ósculo do coração. Agradecemos a todos esses espíritos, a todos esses irmãos e irmãs que trabalharam nessa carta. Obrigado mais uma vez, Senhor, nos acolha sempre. Que assim seja. Muito bem, gente.